Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 31 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. E esse daqui é um vídeo cheio de boas notícias, então vamos lá. Primeiro de tudo, vacinação. Essa semana a gente... já vou começar direto com a primeira boa notícia do vídeo. A gente manteve o patamar de aplicações da semana passada. Semana passada a gente tinha batido um recorde de vacinações, tinha passado de 10 milhões de doses aplicadas, e aí eu disse... Tomara que a gente consiga manter esse mesmo patamar. E de fato baixou um pouquinho, mas manteve o patamar. A gente aplicou 9.771 doses de vacina. Ou seja, diminuiu um pouco, mas manteve a mesma ordem de grandeza. E dado que a gente nunca tinha atingido essa ordem de grandeza anteriormente, isso é uma ótima notícia, que a gente conseguiu aplicar bastante doses, muitas doses de vacina. Agora, segunda boa notícia é que a gente passou de 100 milhões de pessoas vacinadas. 104 milhões de brasileiros já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Então a gente está aí chegando perto de 50% de toda a população que já tomou uma dose da vacina. Infelizmente aqui, dose 2 ainda é menos gente, né? Só 41 milhões, mas enfim, está mantendo o ritmo de vacinação aqui da dose 2 e eu espero que daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente comece a ver uma aceleração na dose 2 que nem a gente viu na dose 1 aqui no início de junho. Então eu espero que passado aqui uns 2-3 meses depois dessa aceleração que deu na dose 1, a gente veja aqui uma aceleração na dose 2 e essas pessoas comecem a completar o esquema vacinal. E agora, terceira boa notícia, olha a quantidade de doses que a gente recebeu nesses últimos 7 dias. Foram quase 20 milhões de doses. A gente chegou aqui a 184 milhões de doses disponíveis, sendo que a gente recebeu 19.872.000 nos últimos 7 dias. Aqui veio vacina principalmente da Coronavac, também veio da AstraZeneca e também veio vacina da Pfizer. Vacina da Janssen faz assim umas 4 semanas que a gente não recebeu. A gente recebeu umas 4 milhões de vacinas da Janssen e foi isso, parou de receber. Tem que ver o que está acontecendo com o contrato. Mas enfim, outra boa notícia, recorde de doses recebidas. E a gente tá com essa expectativa, eu tô com essa expectativa que agosto seja o mês que a gente mais receba doses de vacina até agora. Então, já começar agora no final de julho é uma ótima. Tomara que a gente consiga receber 20 milhões por semana aqui. Tomara que sim. Na verdade, eu tava com essa expectativa já para julho, atrasou um pouquinho, mas vamos ver se em agosto a gente vai. Agora engrena, né? Enfim, então aqui tá o gráfico em pizza, né, pra gente ter uma noção mais visual de qual é o percentual das pessoas que estão vacinadas. Então, chegando aqui a 50% de toda a população vacinada, ó, 49,6% vacinada com pelo menos uma dose. A população que já terminou o esquema é menos de 20%, 19,5%, mas enfim, como eu já disse, espero que aumente. E se a gente for olhar só a população adulta, né, a gente vê que dá uma melhoradinha, a gente chegou a 64% praticamente dos adultos já vacinados e a 25% dos adultos com a vacinação completa. Então, infelizmente, 3 de cada 4 adultos ainda não terminou a sua vacinação, né? Mas enfim, tô torcendo por isso. E aqui, se a gente mantiver a média de aplicação das últimas semanas, a gente chega na vacinação de todos os adultos com primeira dose em 8 de outubro. Seria bom chegar um pouco antes, mas se acelerar, a gente vai conseguir chegar um pouco antes. Por que um pouco antes? Porque a ideia é ter Natal em casa, né? Eu gostaria que chegasse no Natal e tivesse todo mundo vacinado com a dose 2. Então, aí sim o Natal vai ser um Natal mais seguro. Mas, enfim, aqui os nossos casos de Covid-19. Aqui já vamos para a próxima boa notícia. A quarta boa notícia é que não chegamos a 20 milhões de casos confirmados. Lembra que a gente estava fazendo aquela observação que era sempre 2 semanas em cada patamar, 16 milhões, 16 milhões, 17, 17, 18, 18, e agora a gente conseguiu ficar 4 semanas
no mesmo patamar. 19 milhões, 19 milhões, 19 milhões e não chegou a 20. É simbólico, né, pessoal? Não chegou a 20, nem foi por tão pouco, na verdade, né? 120 mil casos a menos. Mas a gente ficou 4 semanas no patamar de 19 milhões, o que demonstra que a gente está tendo uma desaceleração. E aqui a gente confirmou nessa última semana 247.830 casos, o que dá uma quinta boa notícia. A gente retomou a desaceleração. Eu já vou explicar um pouco mais o que eu quero dizer com essa retomada da desaceleração. O que acontece é que na semana passada a gente teve esse dia atípico com 64 mil casos represados aqui do Rio Grande do Sul, que entraram todos no mesmo dia e que não eram casos ativos, eram casos leves já de muito tempo atrás. Então isso daqui meio que bagunçou as médias semanais, deu esse avanço na média semanal. E a boa notícia é que a gente voltou para um patamar abaixo do que a gente estava há 2 semanas atrás. As nossas médias ficaram em 35.404 casos por dia, e por isso que é a retomada da desaceleração. Se a gente fosse considerar essa semana sem os casos daquele dia do Rio Grande do Sul, a gente estaria vendo esse padrão, ou seja, seria uma continuação da desaceleração. A gente está vendo aqui uma desaceleração razoável durante todas as semanas e a gente chegou aqui nesse patamar de 35 mil casos por dia. Mas enfim, vamos aos dados oficiais aqui. Mas tem mais uma boa notícia: esse patamar de 35 mil casos por dia é a média mais baixa desde o dia 29 de dezembro de 2020. Em particular, a gente chegou hoje na média mais baixa de confirmações de casos de todo o ano de 2021, até agora. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, né, pessoal? É a média mais baixa de 2021 até agora, mas a gente ainda não está numa média baixa, ainda é uma média considerada alta. A meta que a gente tem que ter em mente, o número mágico de confirmações no Brasil, é 10 mil casos por dia. Por que esse número mágico, gente? Isso daqui seria aquela questão que a própria União Europeia coloca para aceitar turistas. Por exemplo, hoje a União Europeia não está aceitando turistas do Brasil porque a gente não está nessa faixa. Porque 10 mil casos por dia, na verdade é 11 mil casos por dia no Brasil, mas eu coloco 10 para arredondar, seria 75 casos a cada 100 mil habitantes a cada 14 dias, que é o considerado pela Organização Mundial da Saúde uma taxa de transmissão baixa. Então, para o Brasil, seria aqui 10 mil casos por dia. A gente ainda está meio longe, mas vamos lá, torcendo, vamos se encaminhar para essa meta aqui abaixo de 10 mil casos por dia. Mas enfim, o que mais que eu posso comentar? A taxa de contaminação essa semana ficou em 2,3. Não é uma boa notícia, nem uma má notícia. É bom porque baixou das taxas de contaminação das últimas semanas, mas não chega a ser uma notícia excelente assim, porque a gente já teve taxas de contaminação bem mais baixas do que esse valor. Mas enfim, para a semana que vem eu tô torcendo que o alfa baixe até um pouco mais, 2,1, e aí a gente chegue a 37 mil casos por dia. E aí alguém poderia dizer, pô, mas baixando o alfa acelerou? Pois é, acontece que como o modelo usa os dados oficiais e entraram 64 mil casos nesse último dia, o modelo está considerando esses casos como se fossem casos ativos. Então, por isso que vou precisar dessa artificialidade aqui do alfa para a gente manter o mesmo patamar. Na verdade, a minha expectativa é que não chegue nem a isso, que a gente fique um pouco mais abaixo até, mas eu não consegui, não quis trazer uma previsão tão positiva assim, tão artificial. Vamos baixar 0,2 no alfa, vamos ver o que acontece. Tomara que eu erre para mais, eu estou achando que eu vou errar para mais na semana que vem. Então a gente chegaria na semana que vem a 20 milhões, 141 mil casos, confirmaria um pouquinho mais do que nessa semana. Que nem eu disse, tô na expectativa de estar errado já nessa daqui, gente. Mas enfim, a gente chegaria aqui no dia 6 de agosto a 20 milhões 141.649 casos. E na semana passada, errei para mais, eu tinha suposto 19 milhões 906 e a gente confirmou 19 milhões 880. Então eu errei por 20 mil casos aqui, está dentro de uma margem de erro bem razoável, 0,1%.
Mas enfim, vamos lá, continuando. Casos ativos, a gente meio que manteve o patamar da semana passada, então não chegou, a gente diminuiu um pouquinho, mas não chegou a ser uma boa notícia. A gente manteve o patamar, gostaria de ter baixado de 700 mil nessa semana. E lembra que semana passada eu falei que nesse dia teve a troca de comportamento? Pois é, essa semana parece que voltou esse padrãozinho, né, de subir no início da semana e descer no fim da semana e depois dar mais uma subida. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria entender o que aconteceu aqui nesse período com os casos recuperados. Agora parece que voltaram a contabilizar de outra maneira. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. E os óbitos, pessoal? Eu queria ter dito que a gente tinha confirmado menos do que 7 mil óbitos, mas infelizmente ainda não foi nessa semana, e a gente passou de 550 mil óbitos. E aqui é difícil de dizer que tem alguma boa notícia, né? Porque, 7 mil vidas perdidas, chegando só nos últimos 7 dias, chegando a 550 mil óbitos aqui no total. Isso não tem como dizer que é uma boa notícia, mas enfim, a gente pode tentar achar uma boa notícia, que é uma redução consistente no número de óbitos. Aqui todas as semanas a gente diminuindo na faixa de 10%. Se a gente continuar diminuindo 10% por semana, todas as semanas, vai ser uma boa, a gente vai conseguir. Bem, daí semana que vem a gente baixa de 7 mil óbitos na semana, chega finalmente a médias abaixo de 1.000 óbitos por dia, porque eu não aguento mais esses valores tão altos de mortes. Eu acho um patamar muito alto, né? Então é uma boa notícia a redução consistente, embora o patamar desses óbitos ainda esteja muito alto, tá, pessoal? Mas enfim, é uma semana que a gente teve várias boas notícias de verdade e tá indicando que o futuro vai ser um pouquinho melhor. Claro que existe a preocupação com a cepa Delta, pessoal. Claro que existe essa preocupação. Mas eu tô assim, torcendo, a palavra é essa, eu tô torcendo que não seja um efeito tão danoso quanto o na Europa, por exemplo, quanto nos Estados Unidos, por alguns motivos, principalmente pela questão que principalmente na Europa, né, pessoal, a chegada da Delta, ela meio que fez um combo com o aumento da mobilidade urbana. O pessoal estava em isolamento social forçado, né? Tava sem turismo, tava sem nada, tava sem todo mundo em casa, não todo mundo, mas uma boa parte da população em casa, e aí veio a Delta junto com a parte do aumento da mobilidade urbana. Aqui no Brasil, nossa mobilidade urbana já está no máximo, vamos dizer assim, né? Já está muito alta. Infelizmente, a nossa mobilidade urbana está muito alta, está todo mundo vivendo a sua vida praticamente normalmente. Então, pelo menos não tem esse combo da Delta com com a mobilidade urbana. E o nosso número de casos já está muito alto. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, teve um aumento exponencial, eu estou dizendo exponencial, mas é mais do que exponencial, porque chegou num patamar muito baixo do número de casos, e daí a Delta fez subir. Aqui no Brasil a gente já está num patamar muito alto, infelizmente. Então, eu até estou achando que não vai conseguir subir muito. Pelo menos eu acho que a gente não vai ter uma nova aceleração capaz de nos levar lá de novo para aquela faixa de 2.000 óbitos por dia. Eu me surpreenderia se a gente voltasse a 1.500 óbitos por dia, mesmo com a chegada e predominância da cepa Delta, porque ela chegou, ela até já está mais predominante pelo que eu andei lendo por aí, em alguns pequenos estudos que a gente tem, está mostrando que a cepa Delta vai se tornar predominante mesmo, mas eu estou nessa esperança, nessa expectativa, que seria a última boa notícia do vídeo, né? Um pouquinho de esperança que ela não faça um estrago tão grande quanto a cepa Gama, a P1, fez quando chegou. Claro que existe um risco tremendo, existem dois riscos, gente. Dois riscos muito grandes. O primeiro risco muito grande é que a cepa Delta ela penetre na imunidade natural daquelas pessoas que tiveram casos leves com outras cepas anteriores. Se isso acontecer com muita facilidade, ou seja, se todo mundo perder a imunidade natural adquirida por uma contaminação, pode virar um problema sério a cepa Delta. Daí sim a gente poderia voltar para os patamares anteriores
das contaminações. Mas enfim, a gente tem a nossa vacinação. E a segunda preocupação, e essa preocupação acho que é uma preocupação ainda pior, é uma mutação da cepa Delta, porque a nossa transmissão viral está muito alta ainda no Brasil. 35 mil casos por dia é bastante. É bastante. E nesses 35 mil diagnosticados, fora os assintomáticos, né, a cepa pode ter, cada vez que uma pessoa contrai o vírus, ela vira uma potencial fábrica de mutações desse vírus, porque ele fica se replicando e às vezes dá um erro nessa replicação. Em geral, esse erro na mutação é inócuo, é inofensivo, não faz ela ficar pior, às vezes nem faz funcionar mais o vírus. Mas, de vez em quando, bem raramente, essa mutação faz o vírus ficar mais potente, faz o vírus ficar pior para o ser humano. E aí, essa mutação, embora seja a probabilidade pequena, quando a gente repete muitas vezes, quando tem muita gente se contaminando e muitas fábricas em potencial, começa a ficar um pouco mais arriscado que haja uma mutação para pior, tá, pessoal? Mas enfim, vamos comemorar as poucas vitórias que a gente pode. Por enquanto, os números tão legais, tá diminuindo e a gente tem que ficar feliz por isso, tá, pessoal? Mas não vamos largar de mão os cuidados pessoais, por favor, tá, gente? Então era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.